amigos, mais uma vez estamos aqui para dar continuidade à leitura do nosso livro No Mundo Maior, pelo Espírito André Luiz, na psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Sempre agradecendo, né, por estarem assistindo os nossos programas, continuem nos divulgando, né, dando um ok, né, diz que gostou, né, dos nossos programas, assista. Visite o nosso site, né? Que está muito interessante. Bom, nós vamos dar prosseguimento, então. Hoje é a segunda parte do capítulo 12, que tem como nome Estranha Enfermidade. É a história do Fabrício, né? Que se apoderou da herança que o pai deixou para ele e para os 3 irmãos. Deixando, né? Vamos lembrar um pouquinho, os 3 irmãos sem um níquel naquela época, né? 2 morreram tuberculosos devido, né, à dor deve ser a dor da traição, né, que a parte emocional levava a isso, né, e uma doença que na época não tinha, muito difícil, não tinha cura como tem hoje em dia, né, e o outro na penúria, morreu pobre, esquálido, porque não tinha nem alimento, né. E o interessante é que no final, que nós lemos, né, do capítulo anterior, da primeira parte do capítulo, que ele estava já com uma doença, né? É uma estranha doença, como diz aqui André Luiz, né? Ele já desconfiava de tudo, né? Inclusive tinha medo de ser envenenado dentro de casa, desconfiava das amizades, né? Mas vamos aqui continuar na narrativa, então vamos lá. A essa altura da narrativa, Calderaro apontou em particular o cérebro doente e explicou: o sistema nervoso que se liga à câmara encefálica através de processos indescritíveis na técnica da ciência humana, mas não é do que a representação de importante setor do organismo perispirídico, segundo acabamos de estudar. A mente falida de Fabrício, experimentando insistentes remorsos e aflitivas preocupações, intoxicou-se esses centros vitais com a incessante emissão de energias corruptoras. Consequentemente, verificou-se o que em boa psiquiatria poderíamos designar por lesão generalizada do sistema nervoso. Olha só o que danificou, hein? Lesão generalizada do sistema nervoso. Tal desastre atingiu, em primeiro lugar, as sedes das conquistas mais recentes da personalidade, isso é, as células e os estímulos mais jovens que se localizam nos lobos frontais e no córtex motor, inutilizando temporariamente o nosso amigo para a meditação elevada e para o trabalho sadio, e obrigando-a a regredir no terreno espiritual para dentro de si mesmo. Que interessante, né? De mente estacionária agora, em plena região instintiva da individualidade, nosso enfermo ainda não se acha positivamente desequilibrado, graças à contínua assistência do nosso plano. Que coisa bem abençoada, né? E ele ainda é assistido pelo plano maior, né? Calando-se o assistente ou sem interrogar. Mas há esperança de reequilíbrio para breve? Absolutamente não, respondeu o interpelado, de maneira significativa. No caso dele, funcionariam em vão as terapêuticas em uso. O espírito delinquente pode receber os mais variados gêneros de colaboração, mas será imperioso o médico de si mesmo. Olha o que é o médico de si mesmo. É nós nos curando, né? Ele explica aqui, seria o caso dele. Ele se ajudar, né? Porque muitas curas dependem muito da conduta do paciente, né? A gente sabe disso, dele ajudar, né? Com fé, com coragem, né? Muito bom isso aqui, né? Mas será imperiosamente o médico de si mesmo. Vejam bem, eu até repeti, porque é muito
profundo isso aqui, né? A justiça divina exerce invariável ação, embora os homens não a identifiquem no mecanismo de suas relações ordinárias. Os criminosos podem, por muito tempo, escapar ao corretivo da organização judiciária do mundo, mas, no entanto, mais cedo ou mais tarde, vagarão perante os irmãos em humanidade, em baixo terreno espiritual, representado no quadro de aflições punitivas para os familiares e amigos. Fabrício é um esquizofrênico incapaz de resistir às aplicações do choque insulínico, em virtude do coração frágil e cansado. Todavia, para nós, é um companheiro acidentado na ambição inferior, curtindo amargos resultados de seus propósitos de dominar egoisticamente na vida. Que interessante, né? É isso aí, o egoísmo, né? Quando o ego toma conta, né? Faz a pessoa não pensar, não analisar nem nas consequências daquele ato, né? Vamos continuar. Interrompendo seu orientador, dê guarida a interrogações naturais no campo íntimo. Se o doente não oferecia perspectivas de melhoras substanciais, qual o objetivo de nossa assistência? Por que nos demorávamos à frente de um caso insolvível, qual aquele, pela impossibilidade de próximo reencontro entre o criminoso e suas vítimas? Calderaro não me deixou sem resposta. Estamos aqui, lucidou atencioso, a fim de proporcionar-lhe morte digna. Não chegará a enlouquecer em definitivo, com o nosso recurso fraterno. Desencarnará antes do eclipse total da razão. E por que me mostrastes espantado? O prestimoso amigo que acrescentou. Fabrício desposou uma criatura por todos os títulos credores do amparo celestial. E esta mulher, quase sublime, deu-lhe 3 filhos. Olha que coisa bem linda. Ela, né? Porque tem uma conduta, como diz assim, quase sublime, né? É que amparou espiritualmente ele, às quais ele se consagrou nobremente, preparando-os para elevado ministério social. São eles, presentemente, 2 professores e um médico, os filhos, né? Que coisa linda, dedicados ao ideal superior do servir ao bem coletivo. Fabrício não tem o direito de perturbar a família organizada à sombra do seu amparo material, mas educada sem o seu personalismo despótico. Pelo serviço que prestou à esposa e aos filhos, recebe do alto socorro de agora, de maneira a transferir residência por imposição da morte, preparando para o futuro de reajustamento. As pressas da companheira e dos filhos garantem-lhe uma boa morte próxima, para a qual vamos organizando as suas energias e habituando para Ipaçu a família a permanecer em missão ativa no bem sem a presença material dele. É muito interessante que a gente repara nessas leituras, e isso serve para nós, que aqueles trabalhadores que são dedicados, né, que se dedicam à causa do Cristo, à causa da doutrina espírita, a família também recebe o bem. Né? Olha só, e aqui está um exemplo, meus irmãos, viu? Então, a gente tendo uma dedicação à casa espírita, à causa, né? Se dedicando, fazendo bem, fazendo a caridade, orando, né? Fazendo esse intercâmbio, essa conexão com a espiritualidade, a gente se aprimora e esse aprimoramento espiritual atinge as pessoas que estão na nossa família, na nossa volta, são os familiares que estão aí dentro do nosso lar. E aqui está o maior exemplo disso, que coisa bem abençoada, né? Vamos continuar. Silenciou o assistente, dispondo-se a fazer-lhe aplicações magnéticas no aparelho circulatório.
Demorou-se minutos longos, administrando-lhe forças ao redor dos vasos mais importantes, e em seguida desenvolveu passes longitudinais destinados à quietação dos nervos. Ante a minha admiração natural, Calderaro explicou-me: preparamos acesso à trombose pela calcificação de certas veias. A desencarnação chegará suavemente dentro de alguns dias, como providência compassiva, indispensável à felicidade do enfermo e de quantos lhe segue de perto o martírio. Tá aí. Ai, que coisa bem linda, né? Ele vai ser amenizado até na hora de desencarnar, né? Para ter uma tranquilidade, que a família também, né? Possa estar tranquila. Que bênção, meus irmãos, esse exemplo. O doente mais calmo parecia haver sorvido milagroso analgésico. Aquietou-se, descansando a cabeça nos travesseiros alvos. Dentro do silêncio que se fizera entre nós, indaguei curioso. Considerando, no entanto, o decesso, né, que é a desencarnação, a morte, né, em breve dias, como prosseguirá o processo dos resgates do nosso amigo? A liquidação já começou, redarquiu o instrutor sereno. Mas como? Calderaro fez expressivo gesto e recomendou: espera. Nesse mesmo instante, o enfermo acionou a campainha à cabeceira e a esposa atendeu à pressa. Encontrou-o melhor e sorriu feliz. O velho, mais tranquilo, rogou: Inês, posso ver Fabricinho? O mesmo nome dele, viu? Como não? Respondeu a companheira delicadamente. Vou buscá-lo. Em poucos minutos regressava trazendo um menino de seus 8 anos. O pequeno tirou-se-lhe nos braços esqueléticos com extremado carinho e perguntou: Está melhor, vovô? O doente contemplou enternecido, informando: Estou melhor, meu filhinho. Por que não? Por que não veio de manhã? Vovó não deixou. Sim, é verdade. Eu não me achava bem. A senhora retirou-se para acompanhar a cena do outro lado da cortina. Avô e neto sentiram-se mais à vontade. Totalmente transfigurado com a presença do menino, nosso quase demente amigo suplicou: Fabricinho, eu desejo que você reze por mim. O Petis não se fez de rogado. Ajoelhou-se ali mesmo e disse respeitosamente a oração dominical. O Pai Nosso, né? Ele orou. Não se esqueça, meu filho, de orar por mim quando eu morrer. O menino, agora de pé, enlaçou-lhe o busto e exclamou, chorando discretamente: O senhor não morrerá. Mostrando-se aliviado, o velhinho correspondeu ao gesto afetivo, fixou o neto e inquiriu com estranho fulgor no olhar: Fabricinho, você acredita que Deus perdoa os pecadores como eu? O pequeno respondeu lagrimoso e confundido: Eu acho, vovô, que Deus perdoa todos nós. Que coisa mais mimosa, né? Revelando as ansiedades que lhe povoavam a alma, volgou a indagação: mesmo a um homem que trai a confiança paterna e rouba aos irmãos? O netinho hesitou, incapaz de apreender toda a extensão daquela pergunta intencional. Entretanto, no desejo de agradar ao doente, de qualquer modo balbuciou com toda a simplicidade infantil: Eu penso que Deus perdoa sempre. É o que eu pretendia saber, acentuou o velhinho mais confortado. A conversação entre ambos prosseguiu afetuosa e amena. Após detido exame, Calderaro apontou para a criança e esclareceu: Este menino é o ex-pai de Fabrício, que volta ao convívio do filho delinquente pelas portas benditas da reencarnação. Olha aí o retorno, viram que lindo? É o único neto do enfermo e mais tarde assumirá a direção dos patrimônios materiais da família. Vejam só,
bens que inicialmente lhe pertenciam. A lei jamais dorme. Verdade, não dorme nunca. A providência divina, meus amados, ela está sempre, constantemente agindo, né? Como diz aqui, não dorme mesmo, né? Assombrado com a informação, remoí as perguntas que me afloraram espontâneas. Como se redimiria, por sua vez, o velho Fabrício? Regressaria também em dias futuros àquele mesmo lar? Sofreria o desequilíbrio completo depois da morte do corpo denso? Demorar-se-ia em perturbação? Calderaro, dando por fim dos nossos trabalhos de assistência na casa, sorriu para mim, preparando-se para a retirada e obtemperou. Nosso amigo enfermo, guardando na mente os resíduos da ação criminosa, logo após o abandono do domicílio fisiológico, experimentará por muito tempo os resultados de sua queda, até que o sofrimento alige os elementos malignos que lhe intoxicaram a alma, quando esse serviço purgatorial estiver completo. Então, regressará aos seus familiares? Inquiri ansioso ante a frase suspensa. Se o grupo consanguíneo atual houver elevado padrão espiritual a luminosas culminâncias, será compelido a esforçar-se intensivamente pelo alcançar. Entretanto, jamais estará desamparado. Todos temos a imensa família dentro da qual nos integramos desde a origem, a humanidade. Nesse instante, abandonamos o aposento suntuoso. Em breves segundos, tornávamos à natureza, gozando a bênção do céu muito límpido, enquanto o meu instrutor se refugiava em si mesmo, atento às responsabilidades do serviço, de expansão a novos pensamentos relativos à amplitude e à grandeza do império da justiça. Coisa linda, né? Todos têm oportunidade, até aquele que a gente acha que não tem conserto. Mas Papai do Céu, né, meus irmãos? Papai do Céu, com a sua providência divina, ampara todos, todos mesmo. Que coisa bem linda. E aqui nós encerramos esse 12º capítulo. Eu agradeço por mais esse trabalho. Agradeço a paciência de terem me ouvido. Continuem, né, apoiando o nosso canal, apoiando o nosso site. Tão lindos trabalhos que estão sendo organizados, né? Leituras maravilhosas, né? Trabalho da família, trabalho dos jovens, né? Dando seus recados, as reflexões diárias pela manhã, coisa muito linda. Continue. E assim, meus amados, nós vamos encerrando esse trabalho de hoje, agradecidos de coração aberto. Muito obrigada, meus queridos, por essa força e que Deus, com a sua imensa, imensa, imensa misericórdia, nos ampare sempre. Deus conosco, Jesus também. Que assim seja. Até a próxima.